Fichamento do texto O Corpo Utópico, as Heterotopias, do Michel Foucault, da N1 Edições, São Paulo, 2013. Abre aspas. A utopia é um lugar fora de todos os lugares, mas um lugar onde eu teria um corpo sem corpo. Um corpo que seria belo, límpido, transparente, luminoso, veloz, colossal na sua potência, infinito na sua duração, solto, invisível, protegido, sempre transfigurado. Fecha aspas, página 8. Isso é uma primeira nota, né? A primeira utopia é a de um corpo incorporal, né? Que ele vai dizer nessa página. Aquele cujos atributos físicos, dotados de certo valor estético, né? Aprazível segundo imaginários, enfim, seria completamente prescindível. A verdadeira utopia realizaria, então, primeiro essa façanha aí para o Foucault, né? Nesse texto ele vai falando também, né, enfim, essa ideia do mito da alma, essa coisa ocidental, né, dirá ele. Não só Foucault, enfim, que é uma coisa que nos habita, mas também nos escapa quando quer, quando é preciso. A alma é um corpo luminoso, virtuoso e sublime, que, ainda que, enfim, seja sujo, pelo que ele vai dizer aí, a imundícia, a feiura do corpo físico, ele tem uma potência autopoética, né, de refacção, né, da limpeza, né, uma reconstrução dessa limpeza de dentro. Vai dizer ali na página 9, né, a alma, entre aspas, escapa para ver as coisas através das janelas dos meus olhos, escapa para sonhar quando durmo, para sobreviver quando morro. Fecha aspas. A alma é esse quê, é um quê da nossa existência, um quê do nosso corpo, que se aloja para além dele, para, ao retornar, trazer elementos de fora para dentro. Como quem se alimenta, assim, né, de uma comida furtada, né, se esbalda num presente dado, enfim. Retomando, abre aspas. Mas, na verdade, meu corpo não se deixa reduzir tão facilmente. Afinal, ele tem suas fontes próprias de fantástico. Possui também ele lugares sem lugar, e lugares mais profundos, mais obstinados ainda que a alma. Fecha aspas, página 10. Isso é uma nota interessante, né? O corpo, ele sempre possuirá lugares sem lugares, né? Lugares que não se encontram geograficamente, mas que nós habitamos, uma ideia assim Heidegger, né? E que nos habitam, que é uma ideia aí do Foucault, mas também Heidegger. Esses lugares sem lugar, que não são os lugares do Marc Augé, eles são tão profundos quanto a alma, né? São por excelência a cora em Platão. São os lugares que criamos, em verdade, com o nosso contato com o mundo. É o resultado desses caminhares psicogeográficos, do flanar, da apropriação dos espaços. E a gente pode se perguntar se o topos... Bom, se o topos então é o lugar do corpo, por que a gente não diz então que a cora, esse lugar do Platão, né, é o lugar da alma, aqui no Foucault? Retomando, abre aspas. Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a todos os outros lugares do mundo, e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo. Meu corpo não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais ou utópicos. Fecha aspas, página 14. Isso é uma nota, né, fundamental, porque não há ontologicamente um lugar próprio do humano. Habitar os lugares é que é próprio ao humano. A gente tem a psicogeografia aí como esse gesto locatário de lugares, e o flanar, ou a deriva, enquanto meio, né, enfim, meio pelo qual habitamos dezenas de lugares de uma só vez, centenas. Esse habitar, ele nos é introjetado, simbolizado e constantemente ressignificado em vida. A gente, para sempre, vai habitar esses lugares, né? Ou não geograficamente, assim, pela impossibilidade física, ou não geográficos, lugares subjetivos, lugares íntimos, singulares. Mas a ideia aqui do Foucault é que o corpo
é, enfim, a utopia, né, das nossas vidas. Sobre as heterotopias, abre aspas. E bem provável que cada grupo humano, qualquer que seja, demarque, no espaço que ocupa, onde realmente vive, onde trabalha, lugares utópicos e, no tempo em que se agita, momentos ucrônicos. Fecha aspas, página 19. É muito importante refletir aqui, interessante pensar como os gregos, e aqui precisamos situar o Platão, né, como eles pensaram a forma suprassensível de lugar em contraposição à concepção física deste. Portanto, cora e topos eram os equivalentes de lugar, respectivamente o lugar metafísico, a cora, e o físico, que é o topos. O lugar da utopia, isso é, o lugar que não se efetiva ainda para além dos planos mental representativo e discursivo, né, ele vai se apresentar sob a ideia de cora. Enquanto utópico, cora. Então é isso, a gente está falando da espacialidade, mas qual que é a temporalidade da utopia? Então, enquanto utópico, a gente pode falar de uma ucronia, uma ucaironia. Enfim, acho que, não sei, talvez seja relevante por lá. Retomando, abre aspas. Pois bem, sonho com uma ciência, digo mesmo uma ciência, que teria por objeto esses espaços diferentes, esses outros lugares, essas contestações míticas e reais do espaço em que vivemos. Essa ciência estudaria não as utopias, pois é preciso reservar esse nome para o que verdadeiramente tem lugar algum, mas as heterotopias, espaços absolutamente outros. E forçosamente a ciência em questão se chamaria, ou se chamará, já se chama heterotopologia. Fecha aspas, páginas 20 e 21. A gente pode pensar, né, se caso existam aí os espaços fragmentados, geografia estuda bastante, né? A gente poderia dizer que são esquizotopias. E é importante demarcar, né, algumas interpretações que marcam aí, botam a heterotopia como não lugares, né? Na verdade são lugares outros, não são não lugares. Retomando, abre aspas. Primeiro princípio desta ciência. Não há provavelmente nenhuma sociedade que não constitua sua heterotopia ou suas heterotopias. Esta é, sem dúvida, uma constante de todo o grupo humano. Fecha aspas, página 21. Então é isso, ele traz como as heterotopias elas podem ser classificadas, né, de acordo com as sociedades, enfim, né, como as sociedades vão classificando suas heterotopias. Retomando aqui, abre aspas. As sociedades chamadas primitivas, por exemplo, têm lugares privilegiados ou sagrados ou proibidos. Fecha aspas. Página 21. Ele vai dizer, então, dos lugares da sexualidade, ele vai falar, então, do colégio militar, a alcova na noite de núpcias, tem os lugares sagrados, os lugares de desvio ou dos desviados, como os hospitais psiquiátricos, os presídios e cadeias, as casas de repouso, isso tudo marcando a página 22, os prostíbulos, né? Mas é isso, as heterotopias elas não são constantes, ele marca isso na página 21, por natureza elas não são constantes, né? Não são a priorísticos, enfim, né? Retomando, abre aspas. Segundo o princípio da ciência heterotopológica, no curso de sua história, toda a sociedade pode perfeitamente diluir e fazer desaparecer uma heterotopia que constituíra outrora, ou então organizar uma que não existisse ainda. Fecha aspas, página 22. Abre aspas, o cemitério é absolutamente o outro lugar. Fecha aspas, página 23. Abre aspas. Em geral, a heterotopia tem como regra justapor em um lugar real
vários espaços que normalmente seriam ou deveriam ser incompatíveis. Fecha aspas. Página 24. Só refletindo aqui, por exemplo, um teatro, né? Um teatro que é um topos retangular, né? E ele vai invocando múltiplas espacialidades virtuais, né? Meta-espacialidades, talvez. Né? A tela de um cinema é um topos bidimensional que vai exibindo cenários tridimensionais. O espelho performa também a nossa existência virtual. Então, ele vai falando dessa justaposição, então, né? Representando essas utopias do artifício. Então é isso, ele vai trazendo essa noção de espaço, sem dúvida, como o topos aristotélico, né? Que contém sempre a matéria em movimento, a dinâmica da matéria. Tomando abre aspas. Ocorre que as heterotopias são frequentemente ligadas a recortes singulares do tempo. São parentes, se quisermos, das heterocronias. De modo geral, em uma sociedade como a nossa, pode-se dizer que há heterotopias que são heterotopias do tempo, quando ele se acumula ao infinito. Os museus e as bibliotecas, por exemplo. Fecha aspas, página 25. Abre aspas. Há outras heterotopias que, ao contrário, não são fechadas ao mundo exterior, mas constituem pura e simples abertura. Todo mundo pode entrar, mas, na verdade, uma vez que se entrou, percebe-se tratar-se de uma ilusão e que se entrou em parte alguma. A heterotopia é um livro aberto que tem, contudo, a propriedade de nos manter de fora. Fecha aspas, página 27. Então é isso, né? As heterotopias, elas possuem também esse quê de suprassensível, sim. Causando a ilusão de se entrar em um lugar e, na verdade, entrar em lugar algum. Por isso são lugares outros. Então as heterotopias, elas são o desvelamento das contradições de um lugar que se propõe a algo e não o é apenas. Então dá para pensar por esse caminho ontológico. Tomando abre aspas. Com a colônia, temos uma heterotopia que, de certo modo, é ingênua demais para querer realizar uma ilusão. Fecha aspas, página 29. Abre aspas. O grande barco do século XIX é um pedaço de espaço flutuante, lugar sem lugar, com vida própria, fechado em si, livre em certo sentido, mas fatalmente ligado ao infinito do mar. O navio é a heterotopia por excelência. Fecha aspas. Página 29.